Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Jardel, eu soo Account Manager na Rive. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre venda de serviços. Então consultorias, agências, se você quer vender mais serviços, esse vídeo aqui é para você. Então acompanha a gente aqui. Pessoal, antes de prosseguir, não se esquece de ativar o sininho e se inscrever em nosso canal. É bem rapidinho, cerca de 3 segundos, e você não vai perder mais nenhum conteúdo. No meu dia a dia como Account Manager, eu atendo diversos tipos de empresa. É por isso que o ponto inicial deve ser sempre um diagnóstico. Ali, a gente vai identificar algumas coisas cruciais para o andamento do projeto. Então, por exemplo, qual que é o ICP, o perfil de cliente ideal dessa empresa em específico? Além disso, quais são as personas e os influenciadores? Isso vai ajudar a gente bastante a formular esses fluxos de cadências que são tão importantes no processo de prospecção. Uma grande questão aqui também é a solução que esse meu cliente oferece, sendo ela um serviço ou um produto. Hoje, especificamente, eu estou aqui para falar com vocês sobre venda de serviços. E eu vou trazer aqui mais explicações de como esse tipo de venda pode ter tanto oportunidade quanto desafio. E para ajudar aqui nesse processo, eu vou contar a história de um cliente meu, que passou por algumas dificuldades, trouxe algumas questões e a gente conseguiu resolver. Vamos lá? Logo no princípio do atendimento com esse cliente, já surgiu uma questão. Ele não sabia bem claramente qual que era o valor fundamental do serviço que ele entregava. E isso não é tão incomum assim, principalmente em vendas de serviço. A gente está falando aqui de um produto acaba sendo mais palpável, mais visível, e isso não acontece com o serviço. Diferente de um produto, o serviço ele é intangível. Ou seja, ele não é palpável, ele não é concreto. Isso faz com que todo o entendimento do comprador se dê em função da explicação, da descrição que o próprio SDR e que o vendedor dará durante esse processo de vendas. E aí, pessoal, essa intangibilidade ela ficou mais clara na medida em que eu orientava o time a como construir os fluxos de cadência. Porque um bom fluxo de cadência ele tem que entender muito bem o valor fundamental, pois é ele que vai guiar os nossos argumentos. E aí, esse é o ponto que eu vou entrar aqui agora. Analisando os fluxos de cadência desse cliente em específico, eu percebi que as abordagens que eles utilizavam eram bastante diferentes. Isso faz com que a experiência de compra também se altere bastante. E ali, enquanto certos SDRs focavam em um problema, eu percebia que determinados SDRs focavam em outro, causando ali uma variabilidade. E com os closers, era a mesma coisa. Eles iam ali pela onda do que parecia ser mais relevante para o cliente. Ou seja, totalmente voltado para um feeling, zero orientado para dados. E aqui, essa questão ficava especialmente mais crítica quando a gente estava falando de um fluxo de fechamento. Bom, eu citei o fluxo de fechamento aqui porque é justamente nessa parte que ocorre a passagem de bastão de vendas para atendimento. E o que pode acontecer é que o closer pode ficar muito receoso de ter alguém disponível para fazer esse atendimento de fato. E esse receio, pessoal, ele pode inclusive passar para o cliente, o cliente consegue sentir isso. O que pode não só diminuir a conversão, mas também ocasionar aí uma experiência de compra não tão boa assim. Isso que eu descrevi aqui é a inseparabilidade entre vendas e atendimento. E no caso desse cliente, isso acabava acarretando em um outro problema. Bom, a gente sabe que no processo de vendas como um todo, a passagem de bastão entre vendas e atendimento, ela tem que ser rápida, ela tem que ser ágil. E isso não era o que estava acontecendo aqui. Depois da passagem, esses clientes ficavam em um limbo, esperando o atendimento, e isso acabava também gerando ali algumas dificuldades para o próprio time de atendimento. Nesse contexto, pessoal, a perda de alguns clientes, ela era inevitável, e isso acabava gerando bastante estresse. Por quê? O vendedor ele sofria um clawback, o time de atendimento ficava bastante desgastado e a empresa, de forma geral, estava perdendo dinheiro. A intenção de ambos os times era resolver esse problema, mas como será que eles resolveram? Pessoal, lembra do que eu falei para vocês antes? O grande desafio da venda de serviços é que às vezes ele tem um valor muito intangível, ele tem um escopo muito amplo. Um pouco da solução
para esse problema, eu já falei para vocês, a gente precisa de encontrar esse valor fundamental. Uma outra possibilidade aqui é promover uma produtização do serviço, ou seja, destacar as partes nesse serviço que mais tem fit, que mais tem adequação com as necessidades do cliente. E aí, dentro de um serviço de consultoria, por exemplo, você pode ter um escopo mais voltado para prospecção e um escopo mais voltado só para o fechamento. Essa divisão, ela permite um upsell em cliente e várias oportunidades. Assim, o importante é encontrar qual o valor fundamental do seu serviço para o seu cliente. Juntamente com a intangibilidade, a variabilidade ela também oferece uma oportunidade. Aqui, você pode encontrar aquela dor mais comum e utilizar ela como ponto de partida. Importante lembrar que a variabilidade ela traz um desenvolvimento por time, provendo aí liberdade no processo de qualificação. Dando aí um exemplo para vocês, em uma call de qualificação, o cliente ele vai expor ali uma primeira dor e o SDR ele vai aproveitar disso para fazer uma qualificação com base nessa dor que foi exposta. E aí, pessoal, se você entendeu o valor fundamental, você também diminui a variabilidade e aqui você vai permitir que o seu time ele foque em uma educação mais específica. Agora, e sobre a necessidade de ter alguém para atender esse cliente, né? Aquilo que eu comentei antes, a questão da inseparabilidade do time de vendas com o time de atendimento. A gente pode utilizar isso, na verdade, como uma oportunidade. E foi isso que a gente fez no caso dessa empresa. A questão aqui é que a gente pode usar essa questão para trabalhar uma exclusividade. Ou seja, esse serviço é mais único e isso é bom de ser passado no processo comercial. E por último, pessoal, a gente ressalta a questão da simultaneidade, ou seja, a necessidade de uma passagem de bastão rápida entre vendas e atendimento. Essa questão pode facilmente ser resolvida com Sales Engagement, ou seja, a gente pode construir, foi até o que a gente fez nesse caso, um fluxo ali de apresentação para que esses clientes não fiquem em um limbo esperando pelo atendimento. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e acionar o sininho. Um abraço!